amigos do Grande Prêmio, como estão vocês? Tudo bem? Bom, Pedro Henrique Marum aqui para falar, obviamente, da notícia que abalou a Fórmula 1 ontem. Para você que está assistindo este vídeo na sexta-feira do GP da Toscana de Fórmula 1, a notícia é a confirmação da ida de Sebastian Vettel para Racing Point Aston Martin na temporada 2021. O Vettel, que é incrivelmente subestimado, eu acredito, né? Muita gente tenta diminuir os feitos do Vettel na Fórmula 1, não importa, ele é um tetracampeão mundial, ele é um piloto de 53 vitórias na Fórmula 1, só Michael Schumacher e Lewis Hamilton têm mais vitórias que o Vettel no Mundial, nem Prost, nem Senna, nem Fangio, nem Piquet, nem Jack Stewart, nem Niki Lauda, ninguém. Vettel é o terceiro maior vencedor de corridas de todos os tempos, nem Fernando Alonso. Agora o Vettel tá de malas prontas para Aston Martin, é um negócio cantado, veio se desenhando nos últimos meses. A Ferrari rodou a roda lá no começo do ano, na verdade, foi antes do campeonato, na realidade, quando anunciou que não renovaria o contrato do Vettel, que termina agora, no fim de 2020. Dias depois, oficializou a contratação do Carlos Sainz para ser companheiro do Charles Leclerc. E aí, dias depois, na mesma semana, a McLaren anunciou o Daniel Ricciardo como companheiro do Lando Norris na temporada 2021. A Renault já tinha o Esteban Ocon sob contrato, perdeu o Ricciardo, falou que anunciaria no momento mais oportuno quem seria o seu outro piloto, e assim o fez. Já tem algum tempo, anunciou que Fernando Alonso volta ao Mundial em 2021, ano que faz o 40º aniversário, 40 anos de idade. O que restou foi a Aston Martin. Claro, teve ali um sussurro sobre a Daimler alemã, querer trazer o Vettel para ser companheiro do Hamilton, mas isso durou pouco. O Bottas vai seguir companheiro do Hamilton em 2021. Claro, ainda tinha Williams, Haas, Alfa Romeo, mas o Vettel não ia guiar no meio do pelotão para baixo, evidentemente, e nem deveria. Então havia uma vaga, era a da Racing Point, que a partir do ano que vem será Aston Martin, equipe oficial da fábrica inglesa, de volta à Fórmula 1. Ela teve uma parceria aí com a Red Bull nos últimos anos, mas foi uma coisa mais de publicidade do que efetiva. Nenhuma parte técnica da Aston Martin se colocou na Fórmula 1, então a Aston Martin de volta ao Mundial. A gente já sabe disso também há alguns meses, um negócio do Lawrence Stroll comprando uma parte significativa da Aston Martin. Desde esse ano, quando nasceu a Mercedes Rosa da Racing Point, ficou evidente, porque o Lance Stroll está lá e não vai a lugar nenhum, né, por ser filho de quem é, que a Racing Point ficou grande demais para o Sérgio Pérez ser o principal piloto. Então fazia sentido, todo o sentido do mundo, que esse negócio saísse. E ficou mais cantado ainda na quarta-feira, quando o Pérez anunciou que sairia da equipe no fim do campeonato. Então, pedra cantada, se tinha fumaça, tinha fogo, tem fogo, o Vettel vai ser esse cara. É importante porque a gente viu várias vezes já durante a temporada a equipe trabalhando pró-Stroll, né? E contra Pérez e Hülkenberg nas corridas em que o Hülkenberg lá esteve. Na única que ele largou, né? Evidentemente, na outra ele não conseguiu largar. Mas havia ali uma estratégia pró-Pérez, pró-Stroll, um pouco disfarçada. É claro que qualquer cara de pau tem limite. Você não vai trabalhar a favor do Lance Stroll quando o companheiro de equipe é um tetracampeão mundial, alguém do tamanho do Sebastian Vettel. Claro que não. Eu fiquei feliz com o acordo. Acho que é o necessário para o Vettel renascer na Fórmula 1. Talvez não o Vettel do auge na Red Bull, mas um ótimo Vettel. O Vettel dos melhores momentos da Ferrari. De repente, 2017, 2018, falou-se num possível retorno à Red Bull, que ficou claro que não aconteceria. Mas eu mesmo brinquei num Paddockcast lá no começo do ano sobre ele ser companheiro do Hamilton na Mercedes, que até seria legal, mas eu acho que não seria tão bom para ele. O Vettel precisa ser
o número 1 nos seus próprios méritos, o número 1 no seu próprio espaço, no seu próprio lugar. Acredito que ele vai render muito mais assim do que sendo o número 2 numa equipe de alguém, mesmo ele tendo o histórico que ele tem na Red Bull, sendo o dono dos únicos títulos mundiais da equipe dos energéticos. De qualquer maneira, o Vettel falou que a equipe ainda está em construção, mas acenou positivamente com a possibilidade da Aston Martin ser, sim, no futuro próximo, a segunda força do Mundial de Fórmula 1, atrás somente da Mercedes. Esse ano mostra que é possível, né? A Racing Point não está tão atrás assim da Red Bull, e eu diria que ela está num patamar igual ao da McLaren, ao da Renault, muito próximo, né? E um pouco à frente da Ferrari até. Como as regras vão se manter para a temporada que vem, faz sentido imaginar que essa ordem de forças não vai ser tão diferente. A dúvida aí fica no que a FIA vai fazer para restringir essa divisão de engenharia da Racing Point Aston Martin, antiga Force India, mais antiga ainda Spiker, antes disso Jordan. A Racing Point fez esse trabalho de engenharia reversa com as partes da Mercedes, o conceito 2019 da Mercedes. Enfim, tem todas essas reservas nesse ano, reclamações oficiais sobre os dutos de freio. Então a gente vai ter que olhar ainda se a FIA vai trabalhar de maneira a restringir esse trabalho da divisão de engenharia da Racing Point, da Aston Martin. Com relação ao Vettel, e vocês que estão vendo o vídeo já viram o título desse vídeo, vamos a ele agora então. Fim de semana, GP da Toscana, Mugello, pista da qual a Ferrari é proprietária, pista que a Ferrari ganhou de presente a chance de sediar uma corrida nesse ano e de ser exatamente a corrida 1000 da história da Ferrari no Mundial de Fórmula 1. Tende a ser um calvário, tende a ser uma corrida tenebrosa para a Ferrari, como foi Monza, porque o carro é muito ruim, não tem muito como sair disso, mas vai ser uma edição comemorativa, vai ter até alguma torcida, algumas milhares de pessoas, todo mundo separado nas arquibancadas, né, para o público presente não correr risco, nem ninguém que vai trabalhar no autódromo correr risco, mas é uma edição comemorativa da corrida para a Ferrari. Nesse sentido, a Ferrari divulgou uma pintura especial, não é nem um carro vermelho, com aquele vermelho vivo da Ferrari, é o vinho Borgonha, que eles dizem não, que é a cor do primeiro carro de Fórmula 1 da Ferrari, que disputou o GP de Mônaco de 1950, 70 anos atrás, mais de 70 anos atrás. Então, tinha para ser um fim de semana positivo da Ferrari, o único do ano, talvez, até de sombrear a aproximação do Hamilton ao 7º título mundial e ao recorde de vitórias do Michael Schumacher. O Hamilton, como não conseguiu vencer em Monza, continua a 2 vitórias de alcançar o Schumacher. Então até isso a Ferrari conseguiu para essa prova comemorativa, né? Afastar a ameaça do Hamilton bater o Schumacher ou empatar com o Schumacher. Tinha tudo para ser um fim de semana, para serem dias de gente comentando, perguntando e exaltando a história da Ferrari. Uma prova comemorativa. Eis que o Vettel e a Aston Martin anunciam no Media Day do fim de semana, quinta-feira, esse acordo que vai mandar o piloto alemão para a equipe inglesa. O que é isso? Na minha opinião, é uma vingança um pouco adolescente do Vettel. E não dá nem para dizer que é injusta, porque a Ferrari tratou o Vettel muito mal nos últimos tempos. A Ferrari, após Maurizio Arrivabene, né, a Ferrari chefiada pelo Mattia Binotto, que assumiu as rédeas no ano passado, 2019, é totalmente diferente daquela em que o Vettel chegou. A gente já falou sobre isso em outros GPs 10, Paddockcast, Paddock GP, todo mundo já sabe. Né? O Vettel está numa Ferrari hoje que não é aquela Ferrari que o contratou em outubro de 2014 para ele chegar no cockpit em 2015. Mas não precisava tratá-lo assim. A Ferrari desrespeitou severamente a homilia da representatividade que tem o Vettel, um tetracampeão mundial. Então, ignorando pedidos,
colocando o Vettel num carro muito ruim, sem dar atenção, com um chassi problemático que já teve que trocar. Aquela situação do GP dos 70 anos em que o Vettel faz uma pergunta sobre a estratégia de pneus e 15 voltas depois a Ferrari pergunta para o Vettel exatamente aquilo que o Vettel tinha perguntado para a equipe. O Vettel tem sido tratado com um desleixo, é claro. A Ferrari tem um carro muito ruim mesmo, não só para o Vettel, para o Leclerc também. Mas o Vettel tem sido tratado com um desrespeito atroz e imperdoável. O Alain Prost foi demitido da Ferrari em 91, antes do fim do campeonato, depois que ele disse que o carro era uma caminhonete. Mas o Prost passou aquele ano falando muita coisa da Ferrari e do carro da Ferrari, esculhambando sem dó nem piedade. O Vettel jamais fez isso. O Vettel tratou a Ferrari nada que não fosse de maneira profissional. É verdade que o Vettel deixa a Ferrari sem o título mundial, mas é verdade também que o Vettel está na história da Ferrari. É verdade também que o Vettel, em 2 anos consecutivos, colocou a Ferrari na liderança do campeonato em períodos extensos do ano, mesmo com um carro bem abaixo da Mercedes, e ele deixa a Ferrari como o 3º maior vencedor de corridas, não da história da Fórmula 1, porque isso a gente já falou lá no começo, mas da história da Ferrari. Só Michael Schumacher e Niki Lauda têm mais vitórias usando o vermelho da Ferrari que Sebastian Vettel. Fernando Alonso, que teve mesmo a chance de ser campeão mundial, Kimi Raikkonen, que foi campeão mundial, Gilles Villeneuve, que virou um piloto lendário, enfim, outras figuras, Scheckter, que foi campeão mundial também, outras tantas figuras que se sagraram campeões pela Ferrari, Alberto Ascari, Fangio, não tiveram vitórias como o Vettel teve. Então ele é o 3º em vitórias com 14, ele é o 3º em pódios com 54, claro que esse número vai aumentar se ele tiver mais algum durante a temporada, é o 5º em pódios com 12. O Vettel, goste ou não, está na história da Ferrari. Ele pode vir dos 2 últimos anos ruins, de fato vem, mas ele entregou durante esse período. Foram 6 anos, contando esse 2020. A gente fala 5 anos, na real, porque é até difícil contar esse 2020, né? Porque o carro é tenebroso, é o pior carro da Ferrari desde a pior temporada da história da Ferrari, aquela lendária de 1980, onde a Ferrari terminou atrás da Copersucar, atrás da Arrows, com o 10º lugar do Mundial de Construtores. Esse ano é tenebroso. Então, pela forma como o Vettel foi tratado pela Ferrari, faz sentido sim que esse anúncio tenha sido feito agora e que no momento de festejo da Ferrari ele possa mostrar para todo mundo, até para si próprio e com certeza para a Ferrari, para a sua chefia, que ele ainda é desejado na Fórmula 1, ele ainda é cortejado por equipes com propriedades de sucesso. Valeu? Então é isso. O Vettel fez sim uma vingança adolescente com a Ferrari, mas ainda bem que fez. E a Ferrari vai ficar para a história isso. Isso não vai ser esquecido, assim como a gente fala da demissão do Prost em 91. O Vettel foi desrespeitado várias vezes pela Ferrari ao longo desses últimos 2 anos, ano e meio, vai lá. Vettel chega, é a decisão correta de ir para Aston Martin, é a decisão correta da Aston Martin de contratar Sebastian Vettel. Valeu, pessoal. Um grande abraço para vocês e até mais.